Por que celebridades vendem suas almas por fama e depois morrem em circunstâncias misteriosas? Durante 12 anos, eu fui o bruxo responsável por facilitar esses pactos sombrios, até descobrir que existe um nome capaz de quebrar qualquer contrato com as trevas. O que vou revelar pode salvar sua vida eterna, mas também pode chocar você de forma irreversível. Meu nome é Marcos, e por mais de uma década fui um dos feiticeiros mais procurados do mundo do entretenimento. Não estou falando de truques de palco ou ilusionismo. Estou falando de bruxaria real, rituais de sangue, invocação de demônios e pactos que transformam pessoas comuns em ícones milionários da noite para o dia. Minha clientela incluía cantores que vocês ouvem no rádio, atores que vocês veem na TV, influenciadores que vocês seguem nas redes sociais. O preço desses contratos espirituais sempre foi o mesmo: a alma eterna. Mas por anos eu acreditei que era apenas simbolismo, que alma era um conceito abstrato, sem consequências reais. Até ver com meus próprios olhos o que acontece quando essas pessoas morrem. Até presenciar onde elas realmente vão quando deixam este mundo. Até descobrir que existe vida após a morte e que nem todos os destinos são iguais. Minha descoberta mais chocante veio quando um dos meus clientes mais famosos, um cantor que dominava as paradas de sucesso mundial, me procurou desesperado, querendo desfazer o pacto que havia feito comigo 5 anos antes. Ele estava aterrorizando, falando de visões do inferno, de demônios cobrando a dívida, de uma eternidade de tormento que o esperava. Eu ri dele. Achei que era paranoia ou culpa religiosa. Mas 3 dias depois, ele foi encontrado morto em circunstâncias que a mídia classificou como overdose acidental. Eu estava presente espiritualmente no momento da morte dele. Vi sua alma sendo arrastada por criaturas horrendas para um lugar de escuridão absoluta. Ouvi seus gritos, desesperados, ecoando em dimensões que a mente humana não consegue compreender. Naquele momento, entendi que brincava com forças muito além da minha compreensão. A verdade que descobri depois mudou minha vida para sempre. Existe um nome que tem poder absoluto sobre todo o reino das trevas. Um nome que pode quebrar qualquer pacto, anular qualquer contrato, libertar qualquer alma cativa. Mas esse mesmo nome é o mais odiado, combatido e blasfemado em todo o mundo espiritual sombrio. É o nome que fez minha carreira nas trevas desmoronar completamente, mas que salvou minha alma eterna. Se você já se perguntou por que tantos famosos morrem jovens e em circunstâncias estranhas, se já desconfiou que existe algo sobrenatural por trás do sucesso instantâneo de certas pessoas, se já sentiu que o mundo do entretenimento esconde segredos sombrios, escreva nos comentários: Jesus tem todo o poder. Prepare-se para descobrir verdades que vão abalar suas convicções sobre fama, poder e eternidade. Antes de continuar, preciso que você entenda exatamente quem eu era e o que fazia no mundo das trevas. Durante 12 anos, fui Marcus Blackwood, um nome que circulava em sussurros nos bastidores da indústria do entretenimento. Não era um palco que eu ocupava, mas os escritórios executivos, os camarins privados, as mansões isoladas onde se fechavam contratos que a humanidade jamais deveria conhecer. Minha iniciação começou aos 17 anos, quando minha banda de rock estava desesperada por uma oportunidade. Éramos talentosos, mas talento sozinho não abre portas no mundo da música. Um empresário misterioso nos procurou após um show fracassado em um bar vazio. Ele se apresentou apenas como Sr. Vallefort, vestia roupas caras e falava com um sotaque indefinível que parecia vir de outro tempo. Vallefort nos ofereceu um contrato diferente de tudo que conhecíamos. Não eram apenas cláusulas comerciais, mas rituais específicos que deveríamos cumprir, objetos que deveríamos carregar, palavras que deveríamos recitar antes de cada apresentação.
Em troca, ele garantia que nossa música seria ouvida por milhões, que teríamos riqueza além dos nossos sonhos, que seríamos adorados como deuses pelos fãs. O que parecia teatro se tornou realidade assustadoramente rápido. Em 3 meses, nossa música tocava em todas as rádios. Em 6 meses, éramos headliners de festivais internacionais. Em 1 ano, vendíamos discos aos milhões e vivíamos como reis. Mas havia um preço escondido que só descobri gradualmente. Cada ritual nos conectava mais profundamente com entidades que não eram desta dimensão. Comecei a ter visões durante as apresentações. Via criaturas sombrias se alimentando da adoração do público, sugando a energia vital dos fãs que gritavam nossos nomes. Percebi que nossas músicas carregavam frequências específicas que abriam portais espirituais, permitindo que forças demoníacas influenciassem diretamente a mente dos ouvintes. Não éramos mais artistas, éramos canais de possessão em massa. Aos 25 anos, minha banda se desfez tragicamente. Um morreu de overdose, outro se suicidou, o terceiro desapareceu sem deixar rastros. Eu sobrevivi porque Vallefort tinha outros planos para mim. Ele me treinou para ser um facilitador, alguém que conectaria outros artistas famintos por sucesso com as mesmas forças que haviam nos elevado e destruído. Meu escritório se tornou um templo disfarçado. Tinha símbolos ocultos nas paredes, cristais carregados com energias demoníacas, altares escondidos onde realizava rituais de invocação. Clientes chegavam desesperados por fama e saíam com contratos que garantiam sucesso material em troca de servidão espiritual eterna. Eu me tornara um mercador de almas profissional. Os rituais que eu realizava eram complexos e específicos para cada tipo de carreira. Para cantores, usávamos sangue e cordas vocais de animais sacrificados, invocando demônios que controlam a música e a sedução. Para atores, utilizávamos máscaras antigas e espelhos amaldiçoados, conectando-os com entidades que dominam a ilusão e a manipulação de massas. Para influenciadores digitais, criávamos amuletos tecnológicos carregados com espíritos de obsessão e vício. Cada contrato tinha cláusulas espirituais invisíveis. O cliente recebia fama, dinheiro e adoração por um período determinado, mas sua alma ficava hipotecada para o reino das trevas. Quanto maior o sucesso desejado, menor o prazo para pagamento. Alguns tinham 5 anos, outros 10. Os mais ambiciosos pediam 20 anos. Mas no final, a dívida sempre era cobrada com juros eternos. Durante esses anos, presenciei horrores que ainda me assombram. Vi jovens talentosos se transformarem em pessoas vazias, controladas por entidades que usavam seus corpos como marionetes. Vi famílias inteiras sendo destruídas pelos efeitos colaterais dos pactos. Vi crianças sendo oferecidas em sacrifício para garantir que os contratos dos pais fossem renovados. O mais perturbador era perceber que eu mesmo havia me tornado uma dessas marionetes. Vallefort não era apenas meu mentor, era meu controlador. Cada decisão que eu achava que tomava sozinho havia sido plantada na minha mente por ele. Cada ritual que eu realizava fortalecia as correntes espirituais que me prendiam ao reino das trevas. Eu era simultaneamente o carcereiro e o prisioneiro da mesma prisão. Aos 32 anos, eu controlava uma rede internacional de bruxos especializados em diferentes áreas do entretenimento. Tínhamos agentes em Hollywood, Nashville, Nova York, Londres, Seul. Facilitávamos pactos para atores, cantores, produtores, diretores, executivos de gravadoras. Nossa influência molda o que bilhões de pessoas consomem diariamente através da música, filmes e redes sociais. Mas foi justamente no auge do meu poder que tudo começou a desmoronar, quando um nome pronunciado por uma criança em oração conseguiu fazer algo que décadas de rituais não haviam conseguido.
quebrar as correntes que me prendiam às trevas mais profundas da eternidade. A primeira vez que percebi que existia uma força superior às trevas foi durante um ritual para uma cantora pop de 19 anos. Ela queria fama mundial instantânea e estava disposta a pagar qualquer preço. O ritual exigia 3 dias de jejum seguido de invocação de Asmodeus, o demônio príncipe da luxúria e da música. Era um dos contratos mais perigosos que eu realizava, mas também o mais lucrativo. No segundo dia do ritual, enquanto eu entoava cânticos em línguas antigas no meu templo subterrâneo, algo extraordinário aconteceu. Uma presença poderosa invadiu o ambiente, mas não era nenhuma das entidades que eu costumava invocar. O ar ficou pesado, carregado de uma energia que fazia meus cabelos se arrepiarem. As velas se apagaram simultaneamente, mas uma luz dourada começou a brilhar sem fonte aparente. De repente, ouvi uma voz infantil orando. Não estava vindo do meu templo, mas de algum lugar distante, como se atravessasse dimensões para chegar até mim. Era uma menina de aproximadamente 7 anos, orando em português. Papai do céu, protege a moça que está fazendo coisas ruins. Ela não sabe que Jesus pode dar tudo o que ela quer sem machucar ela. A oração era simples, inocente, mas carregava um poder que fez todas as entidades demoníacas fugirem em pânico. Pela primeira vez em 15 anos de ocultismo, presenciei demônios apavorados. Asmodeus, que momentos antes se manifestava com toda a sua arrogância e poder, desapareceu gritando como se estivesse sendo queimado por fogo. Os objetos rituais começaram a rachar. Os símbolos nas paredes ficaram borrados como se uma força invisível os apagasse. O cheiro de enxofre foi substituído por uma fragrância que me lembrava jardins floridos na primavera. A cantora que estava comigo entrou em pânico total. Ela começou a gritar que não queria mais fazer o ritual, que sentia como se alguém a estivesse observando com olhos cheios de amor e decepção simultaneamente. Correu para fora do templo chorando, dizendo que via uma criança orando por ela em visão. Nunca mais a procurei, e 3 meses depois soube que ela havia se convertido ao cristianismo e abandonado a carreira musical. Esse evento me deixou profundamente perturbado. Comecei a investigar de onde havia vindo aquela oração. Através de métodos ocultos de rastreamento espiritual, descobri que era uma menina filha de missionários no interior do Brasil. Ela havia orado especificamente por uma moça que estava sendo enganada pelo diabo para ficar famosa. A criança nem conhecia a cantora pessoalmente, mas havia sido movida pelo Espírito Santo a interceder por uma alma específica. A partir daquele dia, comecei a perceber detalhes que sempre ignorara. Cada vez que eu realizava rituais para cristãos que procuravam atalhos para o sucesso, havia interferências espirituais. Orações de mães, avós, pastores e irmãos de fé criavam uma resistência no mundo espiritual que dificultava meus trabalhos. Era como se houvesse 2 forças se confrontando e eu estava no meio de uma guerra que não compreendia. Um caso particular me marcou profundamente. Um jovem ator cristão de 24 anos me procurou secretamente, querendo sucesso em Hollywood. Ele havia crescido na igreja, mas estava frustrado com sua carreira estagnada, enquanto via colegas menos talentosos conseguindo grandes papéis. Durante nosso primeiro encontro, senti uma oposição espiritual intensa. O ambiente ficava pesado, sempre que eu tentava explicar os termos do contrato demoníaco. Descobri que a mãe dele orava por ele todos os dias às 5 da manhã, há mais de 10 anos. Ela jejuava toda segunda-feira, pedindo proteção espiritual para o filho. Tinha um grupo de oração na igreja que intercedia especificamente pelos jovens da congregação envolvidos com arte e entretenimento. Essa cobertura espiritual criava uma barreira que meus demônios não conseguiam atravessar facilmente.
Durante o ritual para esse jovem ator, algo aterrorizante aconteceu. No momento mais intenso da invocação, quando Mamon estava se manifestando para fechar o contrato de riqueza e fama, uma voz masculina poderosa ecoou no templo. "Esse menino é meu, afaste-se dele." A voz tinha uma autoridade que fez todo o meu corpo tremer, involuntariamente. Mamon não apenas fugiu. Ele foi literalmente expulso do ambiente como se fosse jogado por uma força gigantesca. O jovem ator começou a chorar incontrolavelmente. Disse que viu uma visão de Jesus Cristo estendendo a mão para ele, dizendo que havia preparado um caminho diferente para sua carreira, um caminho que honraria tanto seu talento quanto sua fé. Ele saiu do meu templo naquela madrugada completamente transformado, pediu perdão a Deus e decidiu confiar no tempo divino para sua carreira. 2 anos depois, soube que ele conseguiu um papel principal em um filme cristão que se tornou um sucesso internacional. Hoje é um dos atores cristãos mais respeitados de Hollywood. Usa sua fama para evangelizar e financiar projetos que expandem o reino de Deus. Tudo sem vender a alma, apenas confiando no plano divino para sua vida. Esses incidentes começaram a se repetir com frequência crescente. Sempre que eu tentava fechar contratos com pessoas que tinham cristãos orando por elas, enfrentava resistência sobrenatural. Comecei a perceber que existe uma hierarquia espiritual muito mais complexa do que eu imaginava. Acima de todos os demônios, existe uma autoridade suprema que pode anular qualquer trabalho das trevas com uma simples palavra. O mais impressionante era perceber que essa autoridade não agia de forma agressiva ou vingativa. Quando intervinha nos meus rituais, sempre vinha acompanhada de amor, misericórdia e ofertas de liberdade. Era como se estivesse constantemente estendendo a mão para libertar tanto os clientes quanto eu próprio da escravidão espiritual em que vivíamos. Comecei a ter pesadelos recorrentes, onde via o destino eterno das pessoas que haviam feito pactos comigo. Via suas almas sendo torturadas em dimensões de sofrimento indescritível. Via que os prazeres temporais da fama não compensavam nem um segundo da agonia eterna que as esperava. Esses sonhos me deixavam acordado durante noites inteiras, questionando se eu realmente estava ajudando as pessoas ou as condenando. A gota d'água veio quando presenciei a morte espiritual de uma celebridade internacional que havia sido meu cliente por 8 anos. Vi sua alma sendo arrastada por criaturas horrendas, enquanto ele gritava desesperadamente por misericórdia. Naquele momento, entendi que eu não era um empresário espiritual oferecendo oportunidades. Eu era um traficante de almas, vendendo pessoas para uma eternidade de tormento em troca de prazeres passageiros. Se você já sentiu que existe uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor, se já percebeu que orações têm poder real sobre circunstâncias impossíveis, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Prepare-se para descobrir como um encontro sobrenatural com Jesus Cristo pode quebrar qualquer corrente das trevas e transformar completamente o destino de uma alma perdida. O encontro que mudou minha eternidade aconteceu numa madrugada de terça-feira, durante o que seria meu último ritual como servidor das trevas. Uma famosa cantora internacional, que prefiro não nomear por questões legais, me procurou em desespero total. Sua carreira estava em declínio após 5 anos de sucesso meteórico através de um pacto que eu mesmo havia facilitado. O prazo estava vencendo e os demônios começaram a cobrar a dívida. Ela chegou ao meu templo às 2 da manhã, acompanhada de seguranças e empresários. Seu rosto estava irreconhecível, marcado pelo terror e pela certeza de que estava prestes a morrer. Durante 3 noites consecutivas,
Ela havia tido visões do inferno, onde sua alma seria torturada eternamente. Demônios apareciam em seus sonhos, mostrando instrumentos de tormento que a esperavam caso não cumprisse o acordo original. A cantora me implorou para encontrar uma forma de anular o contrato. Ofereceu fortunas, propriedades, qualquer coisa que eu quisesse, em troca de sua liberdade espiritual. Mas eu sabia que contratos demoníacos não podem ser quebrados por métodos humanos. Uma vez que alguém vende a alma conscientemente, só uma força superior às trevas poderia reverter a transação. E eu não acreditava que tal força existisse. Mesmo assim, decidi tentar o impossível. Preparei o ritual de anulação mais complexo que conhecia. Invoquei hierarquias demoníacas superiores. Ofereci minha própria alma como garantia adicional caso conseguisse libertar minha cliente. Era um jogo desesperado, mas a quantia que ela ofereceu valia o risco. Ou pelo menos era o que eu pensava naquele momento. Às 13h15 da manhã, no auge da invocação, algo extraordinário aconteceu. O templo inteiro começou a tremer como se fosse atingido por um terremoto, mas não havia movimento sísmico real. Era uma vibração espiritual de uma intensidade que jamais havia experimentado. Todas as velas se apagaram simultaneamente, mas uma luz dourada começou a brilhar intensamente nas paredes. De repente, uma voz que parecia vir de todas as direções, ao mesmo tempo ecoou pelo ambiente. Marcos, por que você persegue minhas ovelhas? A voz tinha uma autoridade absoluta que fez meu corpo tremer incontrolavelmente. Senti como se cada célula do meu ser reconhecesse instantaneamente quem estava falando, mesmo nunca tendo ouvido aquela voz antes. E então, ele apareceu. Jesus Cristo em pessoa, não como as imagens religiosas que eu conhecia, mas como um homem real, glorioso, irradiando poder e amor simultaneamente. Seus olhos eram como fogo consumidor, mas também como fonte de água viva. Quando nossos olhares se encontraram, senti como se ele pudesse ver através de cada mentira que eu havia contado, cada alma que eu havia comercializado, cada contrato sombrio que eu havia facilitado. A presença de Jesus foi como um tsunami espiritual que varreu todo o templo. Os ídolos demoníacos se despedaçaram instantaneamente. Os símbolos ocultos nas paredes foram apagados como se uma força invisível os queimasse. O cheiro de incenso satânico foi substituído por uma fragrância celestial que me lembrava jardins do paraíso. E todas as entidades demoníacas que eu havia invocado fugiram gritando em terror absoluto. Jesus se aproximou da cantora, que havia caído de joelhos chorando desesperadamente. Ele estendeu a mão para ela e disse com uma ternura que contrastava com a autoridade de sua voz: Filha, você nunca foi propriedade deles. Você sempre foi minha. Quando ele tocou a testa dela, correntes espirituais invisíveis se quebraram, com um som que ecoou em dimensões que eu nem sabia que existiam. A transformação na cantora foi instantânea e visível. O terror em seu rosto foi substituído por uma paz sobrenatural. A opressão espiritual que a atormentava há semanas desapareceu completamente. Ela parou de tremer, parou de chorar. E pela primeira vez em anos eu vi um sorriso genuíno em seu rosto. O contrato demoníaco havia sido anulado por uma autoridade que estava infinitamente acima de qualquer força das trevas. Mas Jesus não havia terminado. Ele se virou para mim com olhos que misturavam justiça e misericórdia de uma forma que desafiava toda a lógica. Marcos, ele disse, pronunciando meu nome com uma familiaridade que me assustou. Há quanto tempo você está servindo ao reino errado? Naquele momento, minha vida inteira passou diante dos meus olhos, mas através de uma perspectiva completamente nova. Vi cada ritual que eu havia realizado, cada alma que eu havia ajudado a vender, cada família que eu havia destruído através dos meus trabalhos. Mas também vi algo que me chocou profundamente.
Jesus estava presente em cada um desses momentos, observando com tristeza, esperando uma oportunidade para me alcançar. Ele nunca havia me abandonado, mesmo quando eu escolhi servi-lo. Eu conheço o seu coração, Jesus continuou. Você nunca quis destruir pessoas. Você queria ajudá-las a alcançar seus sonhos, mas foi enganado por aquele que é mentiroso desde o princípio. As palavras atingiram minha alma como flechas de luz, revelando verdades sobre mim mesmo que eu havia enterrado sob camadas de justificativas e mentiras. Jesus então fez algo que quebrou completamente minha resistência. Ele mostrou-me visões do que realmente acontecia no mundo espiritual durante meus rituais. Vi como cada contrato demoníaco que eu facilitava abria portais para tormento eterno. Vi as almas dos meus ex-clientes sendo torturadas em dimensões de sofrimento indescritível. Vi que eu não era um empresário espiritual, mas um traficante de eternidades, vendendo pessoas para um destino pior que a morte. Mas a revelação mais devastadora foi quando Jesus me mostrou meu próprio destino. Vi minha alma sendo arrastada para as profundezas do inferno, não como vítima, mas como colaborador consciente na condenação de milhares de pessoas. Vi que cada alma que eu havia ajudado a perder se tornaria minha acusadora diante do tribunal eterno. O peso dessa realidade me fez cair prostrado no chão, soluçando como uma criança. Mas não precisa terminar assim, Jesus disse, ajoelhando-se ao meu lado. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Isso inclui você, Marcos. Ele estendeu a mão para mim, a mesma mão que havia libertado a cantora. Você quer ser livre? Você quer trocar de lado nesta guerra espiritual? Naquele momento, entendi que tinha uma escolha real pela primeira vez em 15 anos. Podia continuar servindo às trevas e garantir minha condenação eterna, ou podia aceitar a oferta de liberdade que o próprio Criador do universo estava me fazendo pessoalmente. A decisão não era apenas sobre minha vida terrena, mas sobre onde passaria a eternidade. Com a voz quebrada pela emoção, respondi: Sim, Senhor, eu quero ser livre. Eu quero servir ao Rei verdadeiro. No momento em que pronunciei essas palavras, senti como se correntes espirituais que me prendiam há décadas se quebrassem instantaneamente. Uma paz sobrenatural inundou minha alma, substituindo anos de tormento interno por uma tranquilidade que desafiava toda a lógica. Jesus tocou minha testa e disse: Está consumado. Você não pertence mais a eles. Naquele instante, todos os contratos demoníacos que eu havia assinado ao longo dos anos foram anulados. Senti como se uma nova vida literalmente entrasse em meu corpo, substituindo a morte espiritual que carregava há tanto tempo. Eu havia nascido de novo ali mesmo, no que antes era meu templo satânico e agora se tornara meu local de batismo espiritual. A cantora e eu saímos daquele lugar completamente transformados. Ela abandonou a carreira secular e hoje é missionária em países fechados ao Evangelho. Eu queimei todos os objetos ocultos, fechei o templo e comecei uma jornada de reparação que continua até hoje. Mas a mudança mais profunda foi descobrir que o nome de Jesus tem poder absoluto sobre qualquer força das trevas. Os primeiros dias após meu encontro com Jesus foram como aprender a viver em um mundo completamente novo. 15 anos servindo às trevas haviam criado conexões espirituais profundas que precisavam ser cortadas uma a uma. Não foi um processo simples ou indolor. Foi como uma cirurgia espiritual onde cada ligação demoníaca que eu havia cultivado precisava ser removida pela raiz. Comecei queimando todos os objetos rituais do meu templo. Livros antigos de magia negra, amuletos carregados com energias demoníacas, cristais programados para invocação, altares dedicados a entidades específicas.
Cada item que eu destruía provocava reações espirituais intensas. Ouvia gritos de demônios perdendo pontos de ancoragem na dimensão terrestre. Sentia como se correntes invisíveis se quebrassem a cada objeto consumido pelas chamas. A guerra espiritual que se seguiu foi brutal. Durante as 2 primeiras semanas, enfrentei ataques noturnos violentos de entidades que não aceitavam minha decisão de mudar de lado. Acordava com marcas de arranhões no corpo, objetos da casa se moviam sozinhos, ouvia vozes ameaçadoras sussurrando meu nome durante a madrugada. Era como se todo o reino das trevas tivesse declarado guerra pessoal contra mim. Mas havia uma diferença fundamental agora. Eu conhecia o poder do nome de Jesus. Cada vez que os ataques se intensificavam, eu clamava pelo nome de Cristo e tudo mudava instantaneamente. Demônios fugiam gritando, a atmosfera se limpava, a paz voltava. Não eram orações elaboradas ou rituais complexos. Era simplesmente invocar o nome que está acima de todo nome, e isso era suficiente para fazer o inferno inteiro recuar. Durante esse período de purificação, comecei a entender na prática o que significava ser uma nova criatura em Cristo. Vícios que me controlavam há anos simplesmente desapareceram. A necessidade compulsiva de poder e reconhecimento foi substituída por um desejo genuíno de servir a Deus. Pensamentos sombrios que povoavam minha mente constantemente foram substituídos por paz sobrenatural e clareza mental. A transformação mais significativa aconteceu no meu relacionamento com as pessoas que haviam sido meus clientes. Comecei a sentir uma compaixão genuína por cada alma que eu havia ajudado a vender para as trevas. O peso da responsabilidade por suas decisões me esmagava durante o dia e me mantinha acordado durante as noites. Sabia que precisava fazer algo para tentar reparar o dano que havia causado. Decidi procurar cada ex-cliente pessoalmente para contar sobre minha conversão e oferecer ajuda para que eles também pudessem ser livres dos contratos demoníacos. Foi uma das missões mais perigosas da minha vida. Muitos me ameaçaram, outros tentaram me subornar para não expor seus segredos. Alguns simplesmente se recusaram a me receber, mas alguns ouviram. E esses casos me deram esperança de que a redenção era possível. Um caso particular me marcou profundamente. Um jovem ator que havia se tornado mundialmente famoso através de um pacto que facilitei 5 anos antes. Quando o procurei, ele estava em uma espiral autodestrutiva de drogas e comportamento errático. A mídia atribuía tudo ao estresse da fama, mas eu sabia que eram os demônios cobrando juros antecipados do contrato. Quando contei sobre minha conversão e ofereci ajuda para quebrar o pacto dele, ele primeiro riu, depois chorou, depois me implorou para fazer qualquer coisa que pudesse salvá-lo. Oramos juntos durante 3 horas seguidas, clamando pelo sangue de Jesus Cristo para anular o acordo demoníaco. No final da oração, presenciamos sua libertação de forma visível. Correntes espirituais se quebraram. A opressão que o atormentava desapareceu, e pela primeira vez em anos, ele dormiu uma noite inteira sem pesadelos. Hoje, esse ator é um dos cristãos mais influentes de Hollywood. Usa sua plataforma para evangelizar sutilmente através dos papéis que escolhe e das causas que apoia. Financia secretamente ministérios de libertação espiritual para pessoas envolvidas com o ocultismo. Sua vida é prova viva de que nenhum contrato demoníaco está além do alcance do poder redentor de Cristo. Financeiramente, eu temia que perderia tudo ao abandonar a bruxaria. Durante anos, minha renda vinha exclusivamente dos rituais e contratos que facilitava. Não tinha habilidades convencionais, currículo profissional ou rede de contatos fora do mundo oculto. Mas Deus abriu portas que jamais imaginei. Um empresário cristão, sem saber do meu passado, me ofereceu trabalho em sua empresa de consultoria espiritual para igrejas.
Minha experiência nas trevas se tornou uma ferramenta poderosa para identificar infiltrações demoníacas em ministérios cristãos. Podia discernir quando líderes estavam sendo influenciados por espíritos de engano, quando igrejas tinham objetos amaldiçoados em seus templos, quando membros da congregação praticavam ocultismo secretamente. Deus usou meu conhecimento das estratégias satânicas para fortalecer o corpo de Cristo. A transformação emocional foi igualmente profunda. Durante anos no ocultismo, eu vivia com ansiedade constante, sempre alerta para ataques espirituais, sempre preocupado com retaliações demoníacas. Dormia poucas horas por noite, sofria de depressão crônica, tinha ataques de pânico frequentes. Agora dormia em paz, sabendo que estava sob a proteção do sangue de Jesus. Espiritualmente, cada dia trazia revelações novas sobre o poder de Deus. Comecei a estudar a Bíblia com fome insaciável, e cada versículo ganhava vida na minha mente. Versículos que antes eram apenas texto religioso se tornaram estratégias celestiais, promessas pessoais, revelações proféticas sobre meu propósito na terra. Especialmente os versículos sobre libertação espiritual adquiriram dimensões que eu jamais havia compreendido. 6 meses após minha conversão, comecei a ministrar sobre libertação espiritual e guerra contra as trevas. Deus me deu uma unção especial para quebrar maldições, expulsar demônios e ensinar cristãos sobre as estratégias do inimigo. Milhares de pessoas já foram libertas através do ministério que nasceu da minha experiência nas trevas. A mudança mais profunda foi descobrir que minha vida agora tinha propósito eterno. Antes, eu ajudava pessoas a conquistar fama e riqueza temporárias em troca de condenação eterna. Agora, cada pessoa que recebe libertação através do meu ministério experimenta transformação que durará pela eternidade. Famílias são restauradas, vícios são quebrados, contratos demoníacos são anulados, tudo através do poder simples do nome de Jesus Cristo. 2 anos após minha conversão, recebi uma ligação que mudou completamente minha perspectiva sobre perdão e redenção. Era a filha da cantora que havia sido liberta na mesma noite que eu. Ela me contou que sua mãe havia se tornado missionária e estava financiando um orfanato na África. Queria saber se eu gostaria de visitá-los para ver como Deus estava usando nossa história de libertação para impactar centenas de crianças abandonadas. Quando visitei o orfanato, vi crianças que haviam sido resgatadas de rituais satânicos, outras que eram filhas de pais envolvidos com bruxaria, algumas que nasceram durante cerimônias ocultistas. Todas agora cantavam hinos cristãos, estudavam a Bíblia, sonhavam em se tornar pastores e missionários. Era como ver o reino das trevas sendo transformado literalmente no reino da luz. Se você está passando por lutas espirituais que parecem impossíveis de vencer, se sente que fez escolhas que não têm volta, se carrega culpa por decisões passadas que parecem imperdoáveis, compartilhe este testemunho com alguém que também precisa saber que a redenção é possível. O mesmo Jesus que me libertou das trevas mais profundas pode libertar qualquer pessoa, independente do que ela tenha feito ou com quem tenha se envolvido. Após 3 anos ministrando libertação espiritual, descobri padrões que se repetem em quase todos os casos. Existem estratégias específicas que funcionam contra cada tipo de opressão demoníaca. E quero compartilhar com vocês as mais poderosas que aprendi durante meus anos nas trevas e agora uso para libertar pessoas. A primeira arma que todo cristão precisa dominar é a oração de autoridade. Não é uma oração pedindo ajuda, mas declarando quem você é em Cristo. Durante meus rituais, eu via claramente como demônios reagiam quando alguém orava. Em nome de Jesus Cristo,
Eu declaro que esta casa está sob proteção do sangue do Cordeiro. Eles literalmente fugiam gritando. Mas quando alguém orava, por favor, Senhor, se for da tua vontade, protege minha família. Eles riam e continuavam atacando. A diferença é autoridade versus súplica. Jesus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, não para implorar que alguém pise por nós. Quando você entende sua posição em Cristo, sua oração se torna uma ordem celestial que o inferno é obrigado a obedecer. Comece declarando: eu sou filho do Deus Altíssimo, comprado pelo sangue de Jesus. Toda obra das trevas deve se afastar da minha vida agora. O segundo segredo é o poder das orações específicas. Durante meus anos facilitando contratos demoníacos, percebi que cada demônio tem jurisdições específicas. O espírito de vício age diferente do espírito de morte. O demônio de prostituição tem estratégias distintas do demônio de ocultismo. Por isso, suas orações precisam ser direcionadas. Se você está lutando contra vícios, ore assim: Jesus, eu renuncio todo espírito de escravidão que tenta me controlar. Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo e nenhuma substância tem autoridade sobre mim. Quebro toda ligação espiritual com drogas, álcool, pornografia ou qualquer coisa que tente me dominar. Seja específico, nomeie os vícios, quebre as correntes uma por uma. Para a proteção familiar, use esta oração que vi quebrar maldições geracionais. Pai Celestial, eu me coloco como sacerdote da minha família. Declaro que o sangue de Jesus purifica nossa linhagem, desde a 4ª geração passada até a 1000ª geração futura. Quebramos toda a maldição hereditária, todo o pacto ancestral, toda ligação familiar com ocultismo ou idolatria. Nossa família pertence a Jesus Cristo. O terceiro princípio é entender o tempo espiritual. Nem toda batalha se resolve em uma oração. Durante rituais de libertação, eu percebia que algumas correntes se quebravam instantaneamente, outras exigiam jejum prolongado. Outras precisavam de guerra espiritual intensa durante dias. Não desista se não vir resultados imediatos. Persistência é uma arma espiritual poderosa. Uma mãe me procurou desesperada porque seu filho adolescente estava envolvido com drogas e havia tentado suicídio 2 vezes. Ela orava há 2 anos sem ver mudanças. Ensinei a ela a diferença entre oração de petição e guerra espiritual. Durante 40 dias, ela jejuou e declarou: todo espírito de morte se afasta do meu filho. Declaro que ele viverá e não morrerá. Proclamará as obras do Senhor. No 38º dia de jejum, o filho chegou em casa chorando, dizendo que havia tido uma visão de Jesus, pedindo para ele escolher entre vida e morte. Hoje, ele é líder de jovens na igreja e ajuda outros adolescentes a saírem das drogas. A mãe entendeu que algumas vitórias exigem guerra prolongada, mas a vitória sempre vem para quem persiste. O 4º segredo é a importância do jejum espiritual. Quando Jesus disse que alguns demônios só saem com oração e jejum, não estava falando simbolicamente. Durante meus anos nas trevas, eu via como demônios se fortaleciam quando as pessoas viviam em glutonaria e prazeres carnais. O jejum quebra pontes que o inimigo usa para acessar nossas vidas. Não precisa ser jejuns de 40 dias. Comece jejuando 1 dia por semana, orando por questões específicas. Declare: Senhor, troco o prazer temporal da comida pela fome espiritual da tua presença. Use este jejum para quebrar resistências na minha vida e na vida daqueles por quem intercedo. O 5º princípio é criar atmosfera celestial no seu lar. Durante rituais satânicos, objetos específicos ancoravam demônios nos ambientes. O mesmo acontece no reino da luz. Tenha uma Bíblia aberta em casa, toque músicas de adoração, declare versículos em voz alta.
Faça de sua casa um território hostil para as trevas. Remova qualquer objeto ligado ao ocultismo. Amuletos, símbolos esotéricos, livros de magia, objetos de religiões orientais, cristais com propósitos místicos. Queime tudo e declare: esta casa é consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum espírito imundo tem permissão para habitar aqui. Se você quer ver o poder de Deus transformar sua realidade espiritual, se deseja aprender a orar com autoridade verdadeira, se precisa quebrar correntes que prendem sua família há gerações, escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Prepare-se para descobrir como uma vida de oração pode literalmente mudar o destino eterno das pessoas ao seu redor. 5 anos se passaram desde aquela madrugada, quando Jesus invadiu meu templo satânico e mudou minha eternidade. Hoje posso afirmar com absoluta certeza: não existe contrato demoníaco que o sangue de Jesus não possa quebrar. Não existe alma perdida que a misericórdia divina não possa alcançar. Não existe situação impossível que o poder da oração não possa transformar. Durante esses anos, ministrando libertação, presenciei milagres que desafiam toda a lógica humana. Vi toxicômanos sendo libertos instantaneamente de vícios de décadas através de uma oração simples. Vi famílias restauradas quando alguém decidiu interceder com jejum e lágrimas. Vi jovens sendo salvos de tentativas de suicídio porque uma avó não desistiu de orar por sua libertação. Cada testemunho me lembra que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Existe uma batalha acontecendo agora mesmo pela sua alma, pela sua família, pelo seu destino eterno. As forças das trevas trabalham dia e noite para destruir, matar e roubar tudo que Deus preparou para a sua vida. Mas o poder que habita em você é infinitamente maior que qualquer força demoníaca. A história que compartilhei com vocês não é apenas minha história. É a história de cada pessoa que um dia esteve perdida nas trevas e descobriu que Jesus Cristo é a porta de saída de qualquer prisão espiritual. É a história de cada mãe que não desistiu de orar pelo filho perdido. É a história de cada jovem que resistiu às tentações do mundo porque alguém estava intercedendo por sua vida. Talvez você esteja assistindo este vídeo porque sente que forças espirituais atacam sua vida constantemente. Talvez você tenha se envolvido com ocultismo no passado e ainda sofre as consequências. Talvez você seja cristão, mas sente que suas orações não têm poder suficiente para quebrar as resistências que enfrenta. Eu estou aqui para dizer: o mesmo Jesus que me libertou das trevas mais profundas quer libertar você de qualquer prisão espiritual. O mesmo poder que quebrou meus contratos demoníacos pode quebrar qualquer corrente que prende sua vida. A mesma misericórdia que transformou um mercador de almas em um ministro do Evangelho pode transformar completamente sua história. Não importa o que você fez no passado. Não importa com que forças você se envolveu. Não importa quantas vezes você tentou mudar e fracassou. O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso que qualquer pacto das trevas. O nome de Jesus tem autoridade absoluta sobre todo o reino demoníaco. E a oração feita com fé pode mover montanhas espirituais que parecem impossíveis de abalar. Sua vida tem um propósito eterno que vai muito além de sucesso, fama ou riqueza temporal. Deus quer usar sua história, seus dons, suas experiências para expandir o reino celestial na terra. Mas primeiro, você precisa escolher de que lado quer ficar nesta guerra espiritual que define destinos eternos. Se este testemunho tocou seu coração, se você sente que precisa de libertação espiritual, se deseja orar com poder verdadeiro e ver Deus transformar sua realidade, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare sua posição na batalha espiritual e prepare-se para ver o poder de Deus operando em sua vida.
Compartilhe este testemunho com alguém que está passando por lutas espirituais, com famílias que precisam de restauração, com pessoas que perderam a esperança de mudança. Este não é apenas um vídeo, é uma arma espiritual que pode quebrar correntes na vida de quem assistir com fé. Inscreva-se no canal e deixe o like para não perder as próximas revelações sobre guerra espiritual, libertação e o poder transformador da oração. Juntos, vamos expandir o reino da luz e arrancar almas das garras das trevas através do poder do nome de Jesus Cristo.